abençoar a vida dos irmãos, mas com certeza vai ser um peso a mais, tanto para o pastor Alexandre quanto para mim. Existe mais alguém aqui que é pastor? Só nós dois? Não, pastor Michel, né? Logo vai ser pastor. Né? Assim que for ordenado, se torna pastor. Mas, assim, nesse sentido, irmão, só uma brincadeirinha, essa questão de pastor é tão maravilhosa que eu sei que muitos irmãos em Cristo que nunca foram ordenados ao ministério receberão uma coroa de pastor. Para começar, para vocês terem ideia, tem uma coroa toda especial reservada aos pastores. Isso é grande bênção para nós. Mas tem muitos irmãos que fazem esse papel fundamental na igreja, porque um pastor só, meninos, não dá conta. Não dá mesmo. Porque há tantas situações que envolvem uma pressão tão grande exterior, e ela é pautada nas Escrituras pelo apóstolo Paulo, inspirado, dizendo que tantas coisas oprimiam o coração dele. E a maior delas era o cuidado da igreja de Deus. Então, o pastor tem realmente uma coisa que os irmãos podem acreditar mesmo. O pastor é um presente de Deus, é um dom que ele dá para cuidar da igreja de Deus. O foco não é o pastor, o foco é a igreja. Então é muito bom ter um pastor. E eu quero pregar sobre isso nessa noite. Espero que seja uma bênção para os irmãos. Então vamos abrir as nossas Bíblias para Apocalipse capítulo 1. Daqui 15 minutos. Eu prometo ser fiel. Segue aqui, melhor. Ok. Então, 5, 10, 15 minutos. Ele é normal. Nada, ele está atrasado. Vamos lá então, meus irmãos. Todos têm aberto a sua Bíblia? Amém. Amém? Muito bem. Então nós vamos rapidamente, antes de ler, eu já quero trabalhar nos primeiros versículos para que você possa ter uma compreensão exata do que está acontecendo. Então, a Bíblia diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ponto. Está iniciado a literalmente última revelação de Deus para os homens. E é interessante nós cuidadosamente olharmos que inicia-se revelação de quem é Jesus? Quem é? Mas que mais que ele é? Salvador. Que mais? Tudo. Amém. Mas que mais? Pastor. Não, ele é o sumo pastor. Então, olha para este ângulo: revelação do sumo pastor. Já pararam para refletir sobre isso? Revelação do sumo pastor. Amém? Amém. É muito especial. Só isso aqui, irmãos, já podia balançar realmente o coração dos pastores. Mas é interessante notar que no Novo Testamento
Deus nos garante uma bênção de felicidade para aqueles que leem, para aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Então, se é a revelação do sumo pastor e se está revelado que há realmente uma bênção de felicidade para nós, eu creio que vale a pena a gente realmente parar para refletir. Os versículos em seguinte vêm dar a visão celestial que nós vamos também receber quando entrarmos na glória. Se você quer saber como a Bíblia descreve, como se fosse a ciência forense de alguém que tem muita habilidade em desenhar e consegue fazer o retrato falado de alguém, a Bíblia apresenta o retrato falado da pessoa de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Eu não tenho tempo para olhar todas estas maravilhosas revelações. Elas são importantíssimas. Vale a pena a gente tomar tempo pessoal de estudo, não de estar na igreja. Pessoal nosso, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero saber como é que eu vou te encontrar. Você olha para esse texto e você já vai ver o seu Senhor. Amém. É possível ver literalmente o nosso Senhor. Amém? Amém. E será muito bom. Então, vamos para continuar, já vamos para os versículos importantes que estão, então, versos 19 e 20, para nossa apreciação, e depois nós vamos orar. A Bíblia diz: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Todo mundo entendeu tudo? Ou não entendeu nada? Tem alguns fazendo assim, tem alguns fazendo assim. Então vamos lá, vamos olhar essa revelação para que vocês entendam melhor e vamos explicar isso com todo o coração. Ok, versículo 12: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Pai, eu agradeço a oportunidade de estar hoje ministrando a Tua palavra. Eu creio de todo o coração no que o apóstolo Paulo diz, que ele orava pela igreja em Éfeso, de que o Senhor lhes desse um espírito de sabedoria e de revelação da Tua palavra. E eu peço ao Senhor que hoje se cumpra esta oração, porque também nós a fizemos e clamamos ao Senhor, que haja um agir do Teu Espírito, ó Deus, que traga tanta alegria e tanta paz para que os irmãos se fortifiquem cada vez mais na Tua graça e na sabedoria que há no que fazemos hoje, com gratidão, que é cultuar ao Senhor, receber do Senhor. Que o Senhor olhe para cada coração e o ache verdadeiramente, como o salmista diz, abrindo bem a boca, para que o Senhor nos encha. Por favor, fala conosco, por favor, fala comigo. Eu peço em nome de Jesus, com gratidão. Amém. Amém. É interessante que as coisas que acontecem, muitas vezes, dentro de uma igreja, elas são empurradas. Há muitos anos nós tivemos santos homens de Deus como missionários que vieram
que nos abençoaram, que pregaram o Evangelho, mas houve coisas que realmente parece que foram jogadas a nós pela força, e não por Deus. Por quê? Porque atrelou-se à Igreja de Cristo costumes de outros países. Amados, Deus nos veio chamar a uma liberdade especial e espiritual. A liberdade que nós alcançamos em Cristo nunca deve ser motivo para nós darmos ocasião à carne. É uma liberdade tão doce e tão maravilhosa que nós podemos experimentar os sentimentos e as coisas celestiais aqui para esse mundo. Sim. A igreja é um organismo vivo, Amém. santo e maravilhoso, e foi contemplada literalmente por Deus, mas foi almejado. Pedro diz que os profetas e os homens de Deus, eles almejavam entender aquilo que foi dado a nós. Os anjos desejavam, anelavam participar do momento da igreja. Quando você olha para isso, você começa a perceber que o que fazemos hoje é santo e maravilhoso. Amém. E deve causar em nós um profundo impacto e prazer por estarmos fazendo o que é certo. Certo. Deixe eu perguntar para você, seja honesto, eu quero ver sua mão erguida. Quantos de vocês realmente, assim, de todo o coração, já tem entendimento bíblico total para dizer assim: eu sei que o sistema que nós fazemos de culto, e ter um pastor, e ter diáconos, e a maneira que a igreja atua é bíblico, e eu realmente tenho satisfação hoje de manhã de saber que eu estou no melhor lugar do mundo. Deixe-me ver sua mão erguida. Tenha essa convicção. Amém, pastor. Acho que estou pregando uma mensagem errada. Eu estou tentando provar uma coisa aqui e os irmãos já creem? Maravilhoso, mas vamos ver que aspecto é. Porque quando Jesus disse para João as coisas que ele disse, e para ele escrever estas coisas, João então se vira, porque estava ouvindo a voz, mas não tinha nenhuma visão. E quando ele olha, ele vê então 7 castiçais. Esses 7 castiçais não há mistérios, porque a própria Bíblia nos revela no versículo 21 que nós lemos. Esses 7 castiçais são as 7 igrejas. A Bíblia diz que no meio dos 7 castiçais, no meio, note isso, é importante notar cada situação que acontece. No meio, ele está onde? No meio. Amém? Amém. Todos entenderam isso? Então Jesus está no meio. E ele tem algo em sua mão direita. O que é? 7 estrelas. Segundo o versículo 21, essas 7 estrelas são 7 anjos. Ok. Parece um mistério? Realmente parece. Mas quando nós olhamos para o grego, aqui não é anjo, ser dotado de infinita glória, muito maior do que os homens, seres preciosos a serviço do nosso grande Deus, seres dos quais a Bíblia nos revela que tudo que está atrelado a eles são coisas maravilhosas, são obras preciosas que são dadas por Deus para que eles executem. Para falar a verdade, eu não sou nada pentecostal, mas eu acredito em anjo da guarda. Você acredita? Ou você acha que isso é coisa lá daquela história que a gente ouviu, os anjinhos da guarda? O que vocês acham? Existe anjo da guarda ou não? Eu acredito. Anjos. Eu também acredito, porque a Bíblia nos diz que eles realmente são usados por Deus para guardar a vida daqueles que hão de herdar a vida eterna. Sim. São ministros de Deus. Sim. Aqui não. A palavra usada no grego é kerux, que quer dizer pregador.
bispo, pastor. Se você não consegue vislumbrar o que Deus está concedendo como revelação do sumo pastor, Ele está dizendo: eu estou no meio da igreja, e graças a Deus por isso. Amém. O Senhor sempre estará onde Ele diz que está. Ele está no meio da igreja. Amém. Amém? Amém. Mas olha que importante isso. Ele tem nas suas mãos o pastor. Amém. Irmãos, vocês estão entendendo isso? Ele tem seguro em suas mãos o pastor. Se você observar o universo, você ficaria maravilhado, que parece-nos que Deus nos dá a mesma situação em relação à organização de tudo. É como se fosse o sol, Jesus. Ele é a luz do mundo, amém? Amém. Amém ou não? Sim. E Ele, como o sol, está no meio de todos os planetas, e Ele tem na sua mão o planeta Terra, vamos dizer assim. Para você entender o que Jesus está querendo demonstrar, a primeira coisa é, literalmente Jesus é refletido na vida do pastor. Quando eu estava estudando sobre isso, irmãos, a minha perspectiva mudou. Eu queria ser missionário. Eu estava literalmente entregando a minha vida para ser missionário do Rocha Eterna. Mas algo mudou na minha vida naquele dia. Porque ao saber que eu estaria nas mãos do sumo pastor, que ambição me tomou o coração. Eu gostaria de ser pastor então, mas eu ainda estava sendo cuidadoso e zeloso em orar para tomar a decisão, ou missionário ou pastor. E graças a Deus, não estou dizendo que ser pastor é melhor que ser missionário, pelo contrário, ser missionário é muito melhor do que ser pastor, num certo sentido prático, porque o envolvimento com pessoas traz muito desgaste emocional. Envolvimento com pessoas traz muitas situações das quais o pastor é atingido tão severamente que parece que as circunstâncias querem ofuscar o brilho que ele deveria ter, pois está literalmente nas mãos do Senhor. Amém. As opressões daquele que ensina, daquele que usa a palavra para dizer: este é o caminho. E aí os crentes não andam bem. Vocês têm ideia do peso que é? Se fôssemos realmente ser honestos hoje, talvez você mesmo em seu coração, e eu não quero pedir que você levante a sua mão, porque é uma situação que Deus já conhece, mas sabe, eu antes de ser pastor fui ovelha, e eu sei quantas vezes os meus pensamentos, as minhas emoções, e até os ataques com as suas astutas ciladas, os seus dardos inflamados, fizeram-me querer trazer uma revolta contra o meu pastor. Se vocês, irmãos, parassem para pensar hoje em quantas pessoas, por terem problemas pessoais, por não aceitarem a liderança pastoral, já estão fora. Eu creio que nós teríamos que ter um espaço 2 vezes maior que este. Amém ou não? E vocês, quantas vezes foram já tentados em seus pensamentos a assumir uma posição realmente contrária ao que o seu pastor deseja? É uma mensagem chata por isso, irmãos, porque parece que a gente precisa de algo. Não. Se você abrir seu coração e olhar para a santa palavra de Deus, você vai ver que o Senhor Jesus está revelando e com o propósito de ensinar as coisas como são, como devem ser.
escreve as coisas que viste. E Deus as enviou ao seu servo para que ele então pudesse literalmente mostrar o caminho, mostrar aqui no sentido de provar, de testificar, de afirmar, comprovar, ensinar a direção. João está recebendo então o valor que Jesus dá ao pastor. Ele anda no meio da igreja, mas na sua mão direita. Isso é algo importante, porque os que estão à sua esquerda, vocês já sabem a questão, não é? Quando olhamos para o que Jesus ensinou, apartai-os, né? Os que estão à esquerda, mas aqueles que estão na sua mão direita. Já pararam para refletir que no último livro da Bíblia, o Senhor toma ocasião no primeiro capítulo de mostrar como é que a igreja deve e como o pastor deve se sentir. Sabe, pastor Alexandre, Deus tem revelado por meio da prosperidade desta igreja a sua vontade. E Deus tem trazido hoje de manhã talvez um conceito novo, para que o senhor se sinta amparado, pois está nas mãos do sumo pastor. Mas isso implica, querido pastor Alexandre, que da mesma proporção, nada pode existir na sua vida, algo que possa ofuscar o brilho do Senhor Jesus Cristo, que Ele deseja refletir no Senhor. E amados, igreja de Jesus Cristo, todos nós devemos fazer uma reflexão tão séria e profunda que quando você tiver de qualquer forma um ataque ao seu coração, para que você se levante contra o seu pastor, você volte-se para esse texto, porque Jesus tem na sua mão o seu pastor. Com isso, irmãos, realmente com isso em mente, nós devemos avançar, porque Jesus nunca deixará seu servo ser ofuscado apenas se ele deseja. Porque neste intento, muitos pastores, não entendendo a sua posição, se aventuraram em coisas que não são da vontade de Deus. Muitos pastores se aventuraram em receber coisas que estão fora da palavra. Quando você olha para a revelação que Jesus Cristo nos dá aqui, você vê que João olha e vê literalmente que da sua boca sai uma aguda espada de 2 gumes. Então é uma visão tanto quanto inadequada se você olhar a literalidade. João queria descrever que da boca do Senhor Jesus Cristo sai a orientação bíblica. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma. João vê o Senhor Jesus falando a sua palavra. Sim. João vê o Senhor Jesus dizendo aos pastores, e se você olhar literalmente cada carta, cada igreja, você vai ver que são orientações verdadeiramente para o pastor. Tem, porém, contra ti, e tantas outras informações que nós recebemos que são assustadoras. Mas sabe, irmãos, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que o nosso caminho é seguro, porque está amparado realmente pelo sumo pastor, e porque de sua boca realmente sai a palavra de Deus. Amém. Nós não temos, graças ao bom Deus, nós não temos o costume de olhar outros pastores, ou até aqueles que atualmente se promovem a apóstolos. Já parou para pensar? Eu creio de todo o coração que eles nunca fizeram questão de olhar para a responsabilidade que receberam de refletir Jesus Cristo.
então promovem igrejas, promovem circunstâncias das quais, infelizmente, aquelas pobres ovelhas perecerão no inferno, porque estão promovendo salvação por meio de barganha, por meio de troca, por meio disso, por meio daquilo, e nunca experimentaram a doçura de serem salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça daquele que deu a sua vida como sumo pastor. Creio de todo o coração que os irmãos verdadeiramente devem sempre olhar a vida do pastor, e para refletir a vida de Cristo no pastor, é só ver o quanto ele serve. É o exemplo do sumo pastor. Eu não vim para ser servido, mas para servir, disse o nosso Jesus. Amém, irmãos? Amém. Espero que nesse pequenino tempo você possa aprender a refletir, aprender a se realmente equipar a tal ponto de quando a sua carne for levantada e você se arriscar a sentir algo contra o seu pastor, você não tenha medo, mas você lembre-se que ele está nas mãos de Jesus Cristo, e por isso deve confiar no sumo pastor que o tem na sua mão, porque se ele estiver tomando qualquer caminho errado, antes de você se levantar contra ele e orar por ele, o sumo pastor vai dirigi-lo à sua perfeita vontade. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. É extremamente difícil. E eu tenho vivido essa experiência por já 15 anos e 6 meses como pastor. E desde a minha formatura, no ano 2000, no seminário, Deus me permitiu ser líder, professor, pregador. E posso dizer que sei o quanto é difícil esta obra maravilhosa. Mas aprendi, pastor Alexandre, que é o lugar mais especial reservado ao pastor. Estar nas santas mãos do sumo pastor. Querida igreja, Deus abençoe o coração dos irmãos. Pastor Alexandre, que o senhor se sinta desafiado a continuar e, com certeza, estar disposto a brilhar cada vez mais e refletir a luz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela atenção, creio que fui fiel ao tempo. Amém.